Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e faço parte da equipe Rigate no setor do marketing e no setor do comercial. E eu sou uma das apresentadoras do Irrigate Cast, o podcast de quem faz chover, juntamente com a minha colega, a Luana. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Beatriz, eu faço parte da equipe do marketing da Irrigate. O Irrigate Cast ele é feito em conjunto com a marca Irrigate. O podcast, então, tem o intuito de trazer assuntos sobre o agro de forma interativa. E o episódio de hoje vai falar sobre o empoderamento feminino nesse setor. Para falar sobre isso, então, a gente trouxe a nossa convidada Aline, que é apresentadora do Vale Agrícola. Bom, o Vale Agrícola surgiu em abril de 2018 e é apresentado pela nossa convidada, a Aline. Ela é filha de agricultores e também seguiu no ramo, trazendo muitas notícias e informações sobre o agro. O canal do Vale Agrícola no YouTube tem mais de 56 milhões de visualizações, mais de 440 mil inscritos, muitas pessoas interessadas nos assuntos relacionados ao agro. Além de tudo isso, ela começou a ser vista como uma grande empreendedora no ramo do agro. E a gente veio, então, com o intuito desse episódio para falar sobre esse tema que a gente acredita ainda ser um pouco delicado, mas que também é muito importante, que é a participação feminina no ramo agrícola. Então, para falar sobre isso, a gente trouxe a Aline, e seja bem-vinda. Por favor, se tu pudesse apresentar para a gente te conhecer melhor. Olá, gente! Então, muito obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, assim, né? Eu digo que hoje em dia não é mais nem Aline Leonhard, né? É a Aline do Vale Agrícola, né? Mas eu sou a Aline, como vocês falaram, sou filha de agricultores, nasci num município aqui na região do Alto Vale, em Santa Catarina, um município de 5 mil habitantes. Cresci na roça, me formei em jornalismo, trabalhei em TV aberta e agora há quase 4 anos sou, digamos assim, dona do meu próprio negócio, tenho meu programa de agricultura e, ao mesmo tempo, tenho o ônus e bônus de ser empresária. Perfeito, então. Certo. Ao teu ver, qual a importância do empoderamento feminino no meio rural? Olha, as mulheres, elas a cada ano, as pesquisas mostram que a cada vez as mulheres estão mais tomando a frente do agronegócio, né? E a mulher, ela teve um papel, historicamente falando, a mulher tinha primeiro um papel de gerar os filhos, que eram a mão de obra trabalhadora das propriedades, né? E sustentar esses filhos, cuidar da parte de vestimentas que eram feitas em casa, cuidar da parte de alimentos também, que eram todos plantados basicamente e produzidos nas propriedades rurais, né? E ao longo do tempo elas começaram a ter um papel cada vez mais importante, principalmente na organização e na gestão das propriedades rurais. E eu acredito que esse toque feminino ao longo do tempo, e assim como foi sendo desmistificada essa presença da mulher no agronegócio, elas começaram a assumir papéis de protagonistas. E hoje a gente vê que é uma realidade, né? A pesquisa que foi feita pelo IBGE recentemente, que mostrou esse aumento, a gente também vê na prática. A gente vê as mulheres à frente do agronegócio, conduzindo propriedades, e não mais atrás dos maridos, mas ao lado ou até mesmo à frente, justamente por essa capacidade que elas têm de gestão. Eu acho que as mulheres, elas têm esse toque feminino que garante um diferencial dentro das propriedades rurais, né? E as mulheres, elas também, a parte de empoderamento, eu acho muito importante quando a gente fala de internet, porque as mulheres começaram a ser vistas também, elas começaram a vender os produtos através da internet, elas começaram a participar das discussões com maior frequência. Então, eu vejo um marco muito grande também nessa questão de empoderamento feminino, a partir do momento que a internet começa a chegar no campo. E hoje aqui você vê todas as agricultoras praticamente já no mundo digital, interagindo, vendendo, comprando produtos. Então, essa acho que foi a sacada muito grande nesse sentido. Sim, até estava vendo alguns dados antes de a gente elaborar esse assunto, né? Vi alguns dados da ONU que falavam que as mulheres representam 43% das trabalhadoras rurais. Então, isso é quase 50%, é quase meio a meio, né? Quer dizer que a gente está
essa parte eu acredito que aqui em Santa Catarina, por exemplo, eu acho que tem mais mulheres ainda, inclusive. É que muitas vezes se conta a mulher do agro como uma dona de casa. Isso, morando no interior, a pessoa nunca consegue ser apenas uma dona de casa. Então, que não seja considerada como uma assalariada, mas ela sempre está ali presente na propriedade da mesma quantidade do que os homens. Isso, até porque, né, ser mulher, a mulher, ela é resiliente, né? Aí agora, ser mulher já é difícil, então, no agro já tem aquele preconceito, assim, das pessoas, porque a mulher não consegue, mas não, porque a mulher, ela tem essa força, ela tem essa capacidade, às vezes até maior, né? Eu sempre digo que a mulher tem o dobro do trabalho, porque antes de fazer alguma coisa, ela precisa provar que ela é capaz. Depois as pessoas começam a te ouvir e você pode começar a trabalhar. Não foi diferente no meu caso. Muitas vezes as pessoas dizem, e até hoje eu recebo alguns comentários assim, nossa, quando eu te vi, eu achei que você era mais uma daquelas patricinhas, ou modelos que eles... Obrigada, aliás, obrigada. Ou modelos que eles colocam para apresentar um programa, né? Mas daí, quando eu te ouvi começar a falar, que você fala de igual... Entende? Mas primeiro veio o preconceito. Pela aparência de ser mulher, por ser loira e assim por diante. Depois que eles veem que você é capaz, aí eles são capazes também de te admirar e assim por diante. Então a mulher, até a mulher agricultora, ela tem que provar que ela sabe produzir primeiro, para depois ganhar o respeito. E eu acho que o homem não é assim. Eu acho que o homem, por exemplo, ele chega numa agropecuária para comprar alguma coisa, ele diz, não, eu preciso de um glifosato. Não, tá aqui, você precisa mais alguma coisa, algum complemento, quer fazer uma rotação de princípio ativo, ok. A mulher, se ela chegar numa agropecuária e pedir para um glifosato, eles vão perguntar, tem certeza que é isso que você quer? Tipo, você não quer... Para que você vai usar isso? Em que momento? Você tem certeza? Você sabe como usar o glifosato? Entende? Primeiro ela tem que dizer, explicar, provar que ela sabe para que ela vai estar usando, para depois eles vender. Eu acho que isso está melhorando ao longo do tempo, mas ainda a gente está muito longe de chegar a uma realidade que homens e mulheres são tratados de forma igual. Tá indo bem devagar, né? Porque também a mulher, ela meio que antes ela já tem que se moldar para passar essa confiança, né? Porque, bom, eu acho que talvez ela não vá saber disso, né? Já fica aquela coisa tipo, ela não foi, né, moldada isso, daí tu tem que chegar lá, a mulher tem que chegar lá e mostrar que ela é isso, né? E isso que é a dificuldade, porque pro homem já chega lá e eles já imaginam que ele seja isso, né? Então, fica um pouco essa coisa que a gente é moldada pelas pessoas antes, né? E a gente tem que mostrar o que a gente realmente é depois. Exatamente isso, Isso aconteceu, inclusive, quando eu fui comprar meu carro, porque eu sou mulher, sou solteira, sou da agricultura, e então eu fui comprar uma caminhoneta. E as pessoas, e todos os vendedores, eles me tratavam de uma forma muito estranha. Eles diziam assim, teu marido tá vindo? Você não quer ouvir a opinião do teu namorado? Tipo assim, como se, não sei, se eu tivesse só fazendo uma frente para alguém que fosse tomar a decisão de compra. Por quê? Porque eu não posso, não tem a ver comigo, entende? Ser mulher é muito difícil. É muito. E eu lembro que uma vez eu levei meu cunhado junto, por ser a pessoa que estava disponível para dar uma segunda opinião, e eles só se direcionavam a ele. E eu dizia, não, mas o carro é para mim. Eles falavam com ele. Então, como é difícil, né? Como é difícil lidar com esse preconceito de que as mulheres não têm conhecimento. Eu imagino que também, quando foi começar o programa, tu já imaginava isso, assim, né? Que já seria talvez um pouco mais difícil, né? Então, o que te incentivou a começar? Como foi esse processo todo? Eu acredito que eu sempre fui empreendedora, metida também, assim, né? Por quê? Porque a gente foi criado na roça e a gente foi criado já de uma forma que você tinha que fazer de tudo. Então, você tinha que dirigir o trator, tinha que consertar a cerca, você tinha que arrumar o galpão, você tinha que fazer de tudo. Então, quando eu me formei em jornalismo e comecei a trabalhar na emissora que eu trabalhava, eu também fazia de tudo.
Assim que eu tive a oportunidade, eu comecei a filmar. Assim que eu tive oportunidade, eu comecei a editar. E quando eu comecei o meu negócio, eu comecei sem dinheiro, né? Eu também não sou de uma família, digamos assim, rica. Eu não tinha de onde tirar esse tipo de apoio. Eu comecei sem dinheiro. E então foi o desafio de empreender ainda mais complicado. Só que, claro, eu já tinha uma imagem dentro do agronegócio na minha região. Só que eu pensava que também eu ia ficar trabalhando pela minha região como eu já fazia, né? É claro que a surpresa veio depois, quando o pessoal do Brasil inteiro começou a interagir e assim a gente começou a ir um pouquinho mais longe atrás dessa informação, né? Mas empreender nem todo mundo, mesmo tendo esse espírito de empreendedorismo, talvez eu não fosse. Eu cheguei numa encruzilhada que ou eu continuava sendo funcionária com um salário muito baixo, ou eu tentava alguma coisa nova. E naquele momento eu decidi tentar uma coisa nova. Na cara e na coragem, que eu falei, sem dinheiro, sem condições de contratar a equipe. Comecei, para quem não sabe, eu comecei o Vale Agrícola sozinha, né? Eu tinha um carro, uma câmera, não tinha nem microfone, usava a lapela do celular para gravar nos primeiros meses de produção do programa, editava tudo, apresentava, postava. Então, o Vale Agrícola começou no braço, para falar a verdade, que não é muito diferente da roça, né? Para todo mundo que está começando. Sim. Bom, em 2007, 40% das mulheres representavam o mercado formal de trabalho. Já em 2016, esse percentual passou para 44%. A gente consegue ver que foi crescendo lentamente, né? E acreditamos também que as mulheres tenham passado por bastante obstáculos, por bastante desafios nesse período de crescimento. Tu gostaria de comentar se tu passou por alguns desafios, como é que tu fez para ir se desenvolvendo? No começo do Vale Agrícola, em 2018, quando começou o Vale Agrícola, ainda não existia essa questão de influência digital, digamos assim, né? O meu programa ele surgiu para a internet e depois que ele foi parar em TV aberta, mas primeiro começou na internet. E eu lembro que eu batia nas empresas e dizia assim, eu queria pedir um patrocínio pro meu programa e tal, tem tantos mil seguidores, e eles perguntavam assim para mim, tá, mas em que TV que passa? Eu dizia, não passa, é só pra internet. Eu podia ver o semblante assim, né? Porque por muito tempo quem trabalhava pra internet era quem não tinha outra coisa para fazer, né? Então, o desafio, eu acho que o meu grande desafio foi pegar o início da criação de conteúdo para a internet. Eu comecei a fazer o Vale Agrícola quando ninguém fazia conteúdo para a internet, quando não se ouvia falar de blogueiro que tinha blog em 2018. Então a gente teve uma evolução muito grande nesses 3 anos e depois da pandemia, principalmente, que as pessoas começaram a consumir mais conteúdo pela internet, né? Começaram a ter mais até credibilidade. Para que eu vou ver na TV ou ligar o rádio, esperar a hora se na internet eu posso ver no momento que eu quiser? Então eu acho que o desafio mesmo foi pegar esse crescimento do acesso às pessoas às redes sociais e ao consumo de conteúdo nas redes sociais. Sim. A gente vê que tem uma mulher bem representativa. Por algum motivo eu não tô te escutando. Agora consegue escutar? Agora sim. Acho que talvez estava passando algum caminhão, alguma coisa, enfim. A gente vê que tem uma mulher muito segura de si, também muito empoderada, né? Quando tu começou com o programa, tu idealizava essa mulher que tu é hoje? Não, eu comecei muito assim. Eu sempre tento não sonhar alto demais, porque eu sempre digo que o caminho ainda é muito curto. Então eu comecei dando passo por passo e inclusive em relação ao que eu pensava sobre mim, entende?
eu acho que a construção de tudo isso foi bem lenta, mas é claro que eu sempre tive uma base muito grande, que é o meu conhecimento como agricultora, né? Então, você consegue ter um diferencial de mercado. Eu sabia que eu tinha esse diferencial de mercado, que eu sou uma agricultora comunicando para os agricultores. Então, isso foi a minha fortaleza, assim, para seguir adiante. E eu digo que, por exemplo, hoje eu vejo muito pouco do que os outros estão fazendo, muito pouco. Eu faço o meu bem feito, tento fazer da melhor forma que eu consigo e tá tudo bem, entende? Eu acho que se você tenta fazer alguma coisa que os outros já estão fazendo, os assuntos que os outros já estão fazendo, você está copiando alguma coisa que já existe. Eu tento fazer o meu bem feito e pela minha intuição, pela minha história, pelas minhas bagagens culturais, e isso tem dado resultado, assim, é muita intuição. Certo. Bom, a gente assiste teus programas e tudo mais, a gente vê que tu tenta incluir outras mulheres também, tanto como na apresentação, né? Como é que tu faz para incluir outras mulheres? Tu pensa assim, tô trazendo tantos homens, vou trazer algumas mulheres também, porque geralmente, às vezes, o homem tá mais à frente da propriedade, né? Mais à frente. Como é que tu faz para fazer essa diferenciação? Quando eu comecei no jornalismo, isso há lá 10 anos atrás, se tinha muito esse costume de você ir na propriedade rural e você entrevistar o homem. É o homem. Você só entrevistava uma mulher quando ela era a única dentro da propriedade rural. Hoje em dia, em todas as reportagens, eu tento entrevistar os dois, homem e mulher. Nem que ele tem participação maior, não, mas que ela também tem esse papel importante, né? A gente sabe que ela tá lá na retaguarda, em alguns momentos também, mas eu tento sempre contar a história como um todo, para a família inteira. Pai, mãe, filho, vovó, quanto mais gente tentar agregar, melhor. E também, principalmente, a mulher. Agora, então, trazendo inclusão da participação masculina, ao longo assim do teu caminho, teve alguma figura masculina, alguma pessoa importante para ti que te apoiou, que te deu algum incentivo? O Vale Agrícola hoje ele é formado mais por mulheres, é coincidência, tá? Eu juro que eu não tenho nada de feminismo, eu só quero. Não. É uma coincidência que a maior parte das jornalistas são mulheres. De disponibilidade de mão de obra aqui na nossa região, principalmente também. Mas eu acho que nesse caso eu teria que destacar meu primeiro patrocinador, que foi de uma cooperativa aqui da região. Tinha 1 mês de programa e foi seu Harry Doro, ele é presidente de uma cooperativa aqui. Eu sentei na frente dele, eu contei tudo que eu pensava e da possibilidade que a internet tinha, e ele disse: eu vou apostar no teu trabalho, porque era uma aposta, porque ninguém tinha conhecimento antes, né? Ele sabia que era uma aposta e que deu certo. Eu acho que o voto de confiança também foi muito importante para ter um pouco de segurança, porque o primeiro ano inteiro foi no vermelho, mesmo com o patrocínio deles foi no vermelho, então foi muito difícil, tanto que muitas pessoas desistem, né? E, inclusive eu encontrei com ele essa semana, e daí eu mostrei uma foto do presidente Bolsonaro, né? Que semana passada estava assistindo o meu programa. Eu disse: olha aqui, seu Harry, lembra daquela menina que sentou na tua frente te pedindo uma oportunidade? Olha só quem é o meu telespectador agora. Ele disse: nossa, que bacana que foi a gente que te ajudou nesse começo. Então, eu também tenho muita lealdade em relação a eles por isso, porque quando o Vale Agrícola ainda não era conhecido, quando o Vale Agrícola não estava muito longe da TV aberta, rede nacional, ele disse: não, eu vou apostar em vocês. Isso é importante. Que bacana. Porque também é muito bom ter esse incentivo, né? Porque as mulheres, elas já se sentem mais inseguras, vamos dizer, para começar algum negócio, né? E muitas acabam nem começando por conta dessa insegurança, né? Ou começam e desistem no meio. A gente desiste, né? Eu não lembro exatamente a porcentagem, mas a quantidade de empresas que vão à falência antes do primeiro ano
É enorme, né? É muito grande. É que existe uma diferença muito grande em você ser, por exemplo, assalariado e você ganha aquele salário todo mês. Num mês você ganha R$500 a mais que você fez um trabalho extra. Nossa, aquele dinheiro é muito dinheiro. Nossa, você conseguiu fazer isso, aquilo e aquele outro que você não conseguia fazer. Quando você sai para trabalhar por conta, porque você viu aquele que era muito dinheiro, o R$500 vai entrar, mas eles pediram mais 30 dias, ou depois de emitir a nota. Então, naquele mês, você não vai ter dinheiro, vai entrar só no mês que vem. É muita dificuldade você lidar com os prazos de uma empresa. Eu como empresária, eu aprendi a dar muito mais valor a empresas que estão no mercado, por exemplo, com as suas obrigações em dia, porque eu vejo como é difícil você ter essa garantia. Então, imagina para quem está começando, imagina para quem... É que nem eu falei, né? Você faz o serviço um dia com... pediram uma nota para 30 dias, dessa nota boleto para mais 30. Quem é que aguenta de porta aberta continuando o trabalho? E essa é a realidade do empreendedorismo. Não é fácil, não é um mar de rosas, é muito difícil. Não é à toa que tanta gente desiste antes e até volta a ser assalariado, porque tem segurança. Uhum. Qual é a dica que tu diria para quem quer começar a empreender, para quem está empreendendo assim nesses primeiros meses ou primeiro ano que está empreendendo? Teria alguma dica, alguma coisa para falar? Eu acho que a gente nunca sabe do que é capaz até testar. Eu acho que ninguém deve passar por essa vida sem pelo menos tentar uma vez. E eu acho, porque você nunca vai saber. E se você não tentar, aí de vez que você nunca vai saber essa resposta. E eu acho que muito perigoso é quando você ganha um salário mediano. Porque o salário mediano, ele nem te deixa passar fome, que você se obriga a tentar procurar outra coisa, e nem te deixa bem a ponto de você realizar os teus sonhos, que seja possível através de um salário bom. Então ele te deixa numa zona de conforto que é muito perigosa. Então as pessoas, eu acho que elas têm que tentar, pelo menos uma vez. E não é feio dar um passo atrás, não é feio voltar, se programar novamente. O que é importante é você pesquisar onde é que você vai entrar, né? Não é porque alguém começou que você vai dar certo. Você tem que fazer uma pesquisa de mercado, você tem que buscar já uma segurança, uma base. Não, eu tenho aqui uma possibilidade, já sei de alguém que vai adquirir o meu produto, vai começar com a cinta apertada, mas vai dar certo, né? Por um tempo eu vou me controlar, eu vou tentar, ou vou fazer uma reserva, né? Principalmente, vou fazer uma reserva para me manter nesse período de transição. É importante planejamento, né? Por mais que eu diga assim, tentem alguma coisa diferente, tem que ter planejamento antes. Uhum. Sim, imagina, né? Tu comentou que passou o primeiro ano no vermelho, né? Primeiro ano no vermelho, sem dinheiro nem para abastecer. Imagina, para uma empresa um espaço de tempo pequeno, né? Mas para uma pessoa que está acostumada a receber todo mês, e tá passar 12 meses. Você pensa, isso não é fácil, não é à toa que tanta gente desiste. E meu pai ria, né? Ele dizia, se cada seguidor te desse R$1, né? E um outro amigo meu zoava assim, né? O que adianta ter tanto seguidor e nem R$1 na conta? Pior, né? Negativo. Negativo. O que adianta? Fazer o quê, né? Faz parte, né? Mas é claro, eu enxergava que isso tinha futuro, que eu tinha que ter paciência. Eu tinha paciência, porque eu tinha o principal, eu tinha o público. Uhum. Quanta gente que tem tudo, que tem estrutura, que tem dinheiro, que tem equipe, que tem financiamento de pai, de governo, de etc. E não tem público. Sim. Eu já tinha. Entende? Era importante, né? Só público, sem dinheiro, tinha público. Mas é bem assim mesmo, né? As empresas começam, é um processo, né? Aos poucos. Tem casos que acontece que tu vai chegar, vai bombar no mercado, mas geralmente é aos poucos, né? Até o pessoal ir conhecendo, tu ir desenvolvendo. E agregando também. É a minoria dos casos, na verdade, né? É muito minoria. Sim. É muito difícil quem não passa perrengue no começo.
Sim. Bom, agora entrando um pouquinho dentro do agro, assim, tu acredita que tu tenha vencido algumas batalhas para as mulheres dentro do setor do agro? Eu acredito que sim, para as mulheres. Eu acho que pro agronegócio, para a história, pro patrimônio do sul do Brasil também. Porque eu acho que o sul do Brasil ele sempre foi um pouco esquecido em relação à sua cultura, em relação à sua agricultura. Quantas vezes que você ouviu, por exemplo, se falar de tabaco em rede nacional? Eu consigo, acho que uma vez na minha vida que eu vi, entende? E por que se é uma cadeia tão grande, tão produtiva, que gera tanta renda, que gera tanto emprego, que gera futuro, porque os pais pagam, como foi meu caso também, que parte veio da produção de tabaco. Então, assim, tá certo, tem que diversificar, tá certo, o tabaco não é a cultura mais legal do mundo, porque ele não gera um alimento, mas ele gera qualidade de vida, renda e educação para muita gente. Então, eu acho que com tudo isso eu consegui mostrar um outro lado do Brasil também. E eu já devo ter recebido mais de 50, sei lá, 60, 100 mensagens de pessoas que vieram morar para cá por causa do Vale Agrícola. Ah, eu vi uma reportagem, que região mais linda. Só aqui num lugar tem 13 famílias que vieram para morar por causa do Vale Agrícola. Então, de fora do Brasil, que vieram morar e passear, nem se conta, né? E a gente tem a capacidade de ajudar propriedades rurais a se desenvolverem, pequenos negócios que estão começando a vender o seu produto. Esses dias teve uma propriedade aqui que vieram visitar de helicóptero, que a gente fez matéria. Então, se imagina, né, uma oportunidade para uma família de agricultores que a gente consegue fazer com o nosso trabalho, né? Então, é uma sensação muito boa, assim, de ter vencido algumas etapas mesmo. Uma missão cumprida, né? É, exato, uma missão. Cumprida, porque é muitos conteúdos legais, assim, eu particularmente também assisto e eu acho muito legal muitas coisas. Às vezes a gente vê também, aparece nas redes sociais, às vezes só uma parte da tua matéria, então tu tá em vários lugares e não é só aqui, não é só no sul, tu já chegou a vários lugares, né? Já. Imagina como tu se sente com isso, porque, como eu falei, né, é uma missão que está sendo cumprida, que está cada vez mais agregando, né? Eu acho que um dos pontos fortes de dizer assim que eu consegui chegar num ponto, em 2019 eu fiz uma série de reportagens na Holanda sobre a produção de cebola e que desde criança eu ouvia dizer, porque a produção de cebola em Santa Catarina é ruim assim, porque na Holanda é assim, porque na Holanda é assado, porque lá eles recebem incentivo do governo, porque lá... Eu fui lá, fiz uma série de reportagens e desmistifiquei muita coisa sobre a produção deles. Muita coisa, muito. Inclusive por exemplo, são subsidiados pelo governo. Mentira, não são. Nem os seguros são subsidiados, também não. Tem anos também que eles colocam a produção toda fora porque não tem mercado, que não conseguem vender. E por outro lado, por exemplo, as medidas que os produtores da Holanda tomaram para não perder mais a produção. Então hoje eles conseguem exportar para, se eu não me engano, 90 e poucos países a cebola. Porque em algum lugar do mundo alguém vai estar sem produção por algum fator climático ou de mercado. Então, eles descobriram formas de manter esse comércio o ano inteiro, um deles com a refrigeração da cebola, com o armazenamento da forma correta. Então, eu trouxe essa ideia para cá e agora também está começando um projeto aqui para estudar a armazenagem da cebola por causa da reportagem. Então, quem sabe, em breve vai ser um problema daqui resolvido com base no que os agricultores holandeses já estão fazendo. Então, esse também é o nosso papel, né? E agora, falando então, continuando do agro, o que é ser mulher? Para ti, o que é ser mulher no agro? No geral, assim, teu ponto de vista. Ser mulher é difícil.
Ser mulher no agro é difícil, mas as mulheres elas têm uma criatividade e uma força sem igual. Isso eu posso dizer. Quando a mulher quer, ela transforma ao seu redor, assim como ela cuida da própria casa. Ela faz acontecer. E as mulheres, elas são mais desinibidas, eu acho que ainda para fazer a relação comercial da propriedade rural. Eu acho que a mulher no agronegócio, a hora que ela descobre a sua força, ninguém segura. Isso é um processo interno também, né? Como é que tu vê a participação das mulheres no agro? A mulher fica ali mais na força do braço, fica também no meio digital, fica mais na Faz negociação. tudo, né? Uhum. Terceiro, quarto turno. Ela acorda de manhã para tirar leite, bota os filhos na escola, vai para a roça, faz o almoço, vai para a roça de novo, faz café, pega as crianças e tira leite. E a mulher ela tem papel de protagonista e ela merece esse reconhecimento, né? Multifuncional também. Multifuncional, muito. Esses dias eu mostrei, inclusive, uma mulher que se separou e nesse momento ela recebeu a metade do terreno, né? E o que muitas mulheres fariam seria ir embora, né? Vender, ir embora. Ela não, ela decidiu assumir aqueles hectares que eram dela, plantar sem nunca ter dirigido trator nem nada, e foi e conseguiu uma produção 3 vezes maior do que a média do estado de Santa Catarina de produção. Então, é o capricho, né? Ser mulher também é superação, né? É superação. tudo isso, né? É um combo. Uhum. Já teve algum episódio no programa no Vale Agrícola que te marcou de alguma forma diferente? Eu acho que todas as histórias, elas nos tocam de uma forma diferente, seja por pessoas que têm essa resiliência, que são empreendedoras, que superam os desafios, episódios emocionantes. Mas eu acho que a parte mais importante do meu trabalho, eu sinto, que é registrar histórias para que elas não se percam. Por exemplo, eu fiz esses dias uma série e eu entrevistei umas 20 pessoas de idade que são descendentes de imigrantes. Se eu quiser ir lá essa semana, essas pessoas não vai mais ser o mesmo. Não vai ser mais as mesmas pessoas que eu vou entrevistar. Então você consegue eternizar momentos da história que vão ficar guardados para as próximas gerações. Essa é uma parte assim que eu acho importante. E quando acontece assim de eu registrar uma história e a pessoa acaba falecendo depois, eu só agradeço. Eu disse que bom que eu consegui registrar e agora as pessoas podem assistir e essa memória, essa história, elas vão ficar eternizadas. Certo. E como é que tu acha que a Aline vai estar daqui a 10 anos? Como é que vai estar o Vale Agrícola? Vai ser outros projetos? Como é que vai ser? Para falar a verdade, eu não faço nem ideia. Eu comecei há 4 anos achando que eu ia fazer reportagens em 28 municípios. Hoje eu rodo, eu não sei nem quantos mil quilômetros por mês. Então eu faço alguns planos pequenos, sem sonhar alto demais. Como eu disse, o tombo ainda é perto, mas eu penso, eu vou planejando o que está na minha frente, o que é possível de se realizar, e eu deixo o destino me surpreender. Porque eu acho que se a gente faz tudo certo, você trabalha com ética, você trabalha com criatividade, eu acho que as coisas vão acontecendo. Eu deixo que as coisas vão acontecendo. O que vier, para mim tá bom. Qual foi o dia que eu imaginei que o presidente ia assistir meu programa, que ia ser telespectador? E note, isso não é por política, tá? Não é por política. É a pessoa mais importante do país que assiste meu programa. Eu vou comemorar se for o próximo, ou o outro, não. É uma pessoa tão importante que assiste meu programa. Quando que eu ia imaginar? Nunca ia imaginar. Entende? Então,
um passo por vez, pé no chão e olhando sempre para frente. Perfeito. Então, finalizando agora, né? A gente tem o costume de perguntar para a pessoa, o convidado, então, definir em uma palavra alguma coisa. A gente quer saber de ti como tu te definiria com uma palavra. Olha, eu acho que fica clichê, mas como fechar com chave de ouro também já é um clichê grande, eu vou dizer que é resiliência, porque não existe outra palavra. A quantidade de marretada da vida foi grande e era uma marretada para baixo, uma puxando de volta, duas para baixo, uma puxando de volta. Então, eu acho que não tem palavra diferente, porque a resiliência, ela fala sobre você se adaptar àquilo que você vive, né? Adaptar e ao mesmo tempo conseguir crescer em relação a isso. Então, não tem outra palavra para definir, não. Teimosia, talvez. Teimosia barra, resiliência barra, popular, teimosia. Agora que tu falou essa palavra, deixar registrado aqui que eu adoro teus rios. Ai, eu olho o teu Insta e a gente se diverte com os teus rios, teus vídeos, assim. São incríveis, parabéns. E eu acho que a vida ela fica mais leve, né? Se você encara as coisas com bom humor, assim. Eu tenho um humor meio engraçado, então eu tento passar esse outro lado, porque também eu acho que as pessoas elas se identificam mais com a gente quando a gente mostra, porque uma coisa interessante é que o jornalismo, quando eu fui na faculdade, isso fazem alguns anos, eu já me formei há 10 anos, a orientação é que a gente não podia ter amizade com os entrevistados, a orientação é que você tinha que ter uma postura profissional e tudo mais, assim, como se a gente tivesse que se achar um pouco acima do que os outros, entende? E eu nunca consegui ser assim. Inclusive, eles puxavam muito minha atenção, por isso eu fazia amizade com todo mundo. Eu fazia, já chegava, já contava da minha vida, já ouvia a vida dos outros, já estava na internet, já batia foto e já seguia assim, sabe? Então, eu acho que quanto mais próximos nós estamos do nosso público, e principalmente dos entrevistados, a gente consegue contar as histórias de uma forma melhor. Eu sinto que as pessoas também sentem que podem confiar mais em mim. E eu acho que eu sempre consigo tirar um quezinho a mais, mesmo que seja um assunto que várias outras pessoas já fizeram reportagem, sabe? As pessoas se sentem... É uma pessoa atrás disso também, né? Porque não é só a Aline que apresenta o Vale Agrícola, é a Aline que também é uma pessoa, que é essa pessoa. Exato! Que às vezes não tá num dia bom, que passou por alguma situação legal, feliz, ou etc. Né? Nós somos seres humanos iguais a todos os outros, só que com a missão de comunicar, né? Isso aí é aquela coisa, então, das pessoas te moldarem assim, mas hoje vendo, assim, a forma como tu te apresenta nas redes sociais, a gente vê que tu é a pessoa que tu tá sendo agora, e a gente imagina que sendo pessoalmente tu vai ser assim também, né? É, isso que eu espero, né? Mas eu acho que sim, eu acho que sim. A gente tem que trabalhar e se divertir, né? Porque a vida é muito curta para você fazer o que não gosta, ou trabalhar de mau humor, ou trabalhar de cara fechada. Não dá, né? Você tem que tentar aproveitar o máximo do que você está fazendo. Isso aí. Perfeito. Então, onde é que a gente pode te encontrar? No YouTube, no Insta? Vale Agrícola está no YouTube, no Facebook, no Instagram e no TikTok. E eu também, em todos eles. A gente também vai deixar embaixo os links para direcionar e tudo mais. Então, Aline, muito obrigada pela tua participação, foi um grande prazer para nós. A gente gostou muito, foi uma conversa muito boa e a gente sabe que vai agregar muito para muitas pessoas. Muito obrigada. A gente agradece. Obrigada. Muito obrigada também pelo convite. É sempre muito bom. Eu acho que se a gente conseguir inspirar uma pessoa a pensar pelo menos diferente, tudo isso já terá valido a pena. Isso aí, então. Isso aí, perfeito. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, Até mais. Tchau, tchau.